Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que são destinadas a realizar estudos e investigações sobre temas determinados e ainda representar a Casa. Além disso, as comissões permanentes devem discutir e dar parecer, através do voto da maioria dos seus membros, as proposições e matérias a elas submetidas. Mas também podem apresentar proposições à Câmara, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão e promover iniciativas e campanhas de divulgação de leis ou de outros temas que sejam relevantes para a população. Atualmente, existem 26 comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Elas tratam de temas como turismo, defesa da mulher, idosos, assuntos urbanos, segurança pública, meio ambiente, entre outros. Todas são compostas por 3 vereadores: presidente, vice-presidente e vogal. A composição das comissões permanentes é determinada pelos líderes partidários, através de representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Caso não haja comum acordo entre as lideranças, haverá eleição para a composição dos membros das comissões. Cada vereador, à exceção dos membros da mesa diretora e dos líderes dos partidos, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, mas não pode pertencer a mais de 3. O Diário da Câmara Municipal publicará em todas as suas edições a constituição das comissões permanentes. As comissões permanentes se reúnem todas as segundas-feiras a partir de 14 horas. Elas também podem se reunir extraordinariamente sempre que necessário. Mas essas reuniões extraordinárias devem ser anunciadas no Diário da Câmara Municipal, com 24 horas de antecedência no mínimo. Os membros das comissões permanentes exercem suas funções até o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão para a qual foram eleitos ou designados. A eleição da nova composição das comissões será feita na sessão legislativa seguinte, exceto no último ano. Cada sessão legislativa dura 1 ano e é dividida em 2 períodos, um no primeiro semestre, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e outro no segundo semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. As comissões permanentes podem ouvir as opiniões de especialistas externos, de reconhecida competência e também as de representantes de entidades idôneas. Tudo para esclarecer assuntos submetidos à sua apreciação. O convite pode ser feito pelo presidente da comissão ou pela maioria de seus membros. No caso de audiências públicas, poderá haver a presença e a participação do público em geral. No dia a dia da Câmara Municipal, 2 comissões permanentes ganham destaque: a de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A primeira deve, entre outras atividades, emitir parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, ou seja, indicar quais as propostas devem virar lei. Assim, todos os projetos de lei devem passar por essa comissão para transitar na Câmara. Outra atividade exclusiva dessa comissão é a elaboração do modelo de abaixo-assinado, no caso de projetos de iniciativa popular. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deve oferecer parecer técnico sobre as questões orçamentárias do município. No primeiro semestre, a comissão deve dar parecer sobre as diretrizes orçamentárias que o prefeito propõe. As diretrizes são as ações que serão realizadas pela Prefeitura no ano seguinte. Já no segundo semestre, a comissão deve oferecer parecer sobre a proposta orçamentária feita pela Prefeitura, que diz a quantidade e os valores das ações que foram definidas nas diretrizes. Além disso, anualmente, a comissão deve dar parecer ao Plano Plurianual, o PPA, que regra os gastos e investimentos para os 4 anos seguintes. No campo das fiscalizações, a Comissão de Finanças tem o poder de solicitar à autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos sobre despesas não autorizadas no prazo de 5 dias. Se não ocorrer essa prestação de contas, ou se ela for insuficiente,
a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município, o TCM, um pronunciamento conclusivo sobre o caso, no prazo de 30 dias. E se o TCM considerar que a despesa é irregular, a comissão pode propor a suspensão desse gasto. Vale lembrar que no início de todo ano, o prefeito é obrigado a remeter ao TCM a prestação de contas do ano anterior. Importante lembrar ainda que as comissões permanentes só podem opinar sobre aspectos que sejam sua atribuição, ou seja, caso um projeto seja sobre um tema que deva ser apreciado por mais de uma comissão, cada uma deve emitir parecer sobre o aspecto que avalia: saúde, educação, segurança pública, entre outros. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E é claro, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que aconteceu na Câmara Municipal durante essa semana, entraremos agora com as informações que foram destaque e pauta na última sessão da terça-feira. Quem esteve por lá e conferiu tudo isso por perto foi a nossa repórter especial, Clarissa Bento. Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje terça-feira, dia 10 de junho, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início a 34ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. E hoje, começando com a participação popular do senhor Tiago Rangel para falar sobre o SEJA. Vamos acompanhar. Eu sou Tiago, sou diretor-geral, hoje eu represento em Friburgo 1.505 alunos. Então é um sistema semipresencial. O que é um sistema semipresencial? A gente atende, acolhe alunos que, de alguma forma, o sistema de educação não conseguiu acolhê-los. E a gente dá essa dignidade para eles. O Conselho Nacional de Educação, né, a partir da Resolução 003 de 2025, ele, sem diálogo algum, simplesmente ele proibiu o ensino fundamental nos SEJAs. Só questão aqui de números. A gente tem hoje, no estado do Rio de Janeiro, 20 mil alunos do ensino fundamental. Nós atendemos entre fundamental e médio 60 mil alunos. Tá? Para onde vão essas pessoas? Principalmente as pessoas que a gente atende, que a gente acolhe, que a gente promove a dignidade, são pessoas que são excluídas da sociedade. São pessoas no espectro autista, são pessoas com todos os tipos de deficiência e principalmente são pessoas que de alguma forma ficaram excluídas. Pessoas em situações de rua, todas essas pessoas que de alguma forma não conseguem se adaptar ou... Eu vou melhorar meu discurso. A escola não consegue se adaptar a essas pessoas, tá? E de maneira, na minha opinião, um pouco autoritária e sem diálogo, o CNS simplesmente proibiu através de uma resolução, tá? O SEJA, ele existe, para vocês terem noção, desde 1970, desde os anos 70. Então ele surgiu para complementar a ideia de educação de Brizola e Darcy Ribeiro. Então é uma coisa muito séria que a gente está falando. São pessoas que a gente vai jogar no limbo. Sabe por quê? Essas pessoas não vão voltar para o regular, vereadores. Elas não vão voltar para o regular. Essas pessoas vão voltar para a rua, sem oportunidade. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui apoia esse tipo de medida, sabe? E sendo bem claro, a gente aqui está defendendo, né, ou seja, deixando bem claro, é uma escola pública, gratuita e de qualidade, para todos, que acolhe do jeito que você tiver. Na situação que você tiver, a gente acolhe, tá? Então, essa é a nossa... A gente vem aqui clamar, na realidade, o apoio dessa casa. Esse não foi o primeiro ataque que a gente teve, presidente. Em outros momentos nós fomos atacados e essa casa aqui, ela deu o primeiro passo no Estado em defesa do SEJA. Eu tenho certeza que dessa vez ela vai fazer o mesmo. Tenho certeza disso, sabe? Seja da direita, da esquerda, do centro, a gente está falando de dignidade de ser humano. E eu tenho certeza que todo mundo está aqui para defender a dignidade das pessoas. E principalmente as pessoas que mais necessitam, tá? Então, para finalizar, o nosso SEJA em Nova Friburgo tem 1.506 alunos. Dentre esses 1.506, mais ou menos
550 são do ensino fundamental. A partir de agora, a gente tem que pegar e colocar essas crianças todas na rua. Elas não têm para onde ir, porque elas não se adaptaram ao ensino que aí está. Senhor Tiago, eu vou sugerir a essa casa que a gente possa fazer um documento em conjunto para que os vereadores, né, assinem, para que a gente possa estar encaminhando a quem for de direito. Eu agradeço, eu não esperava nada diferente de todos vocês, tá, gente? De coração. Vamos acompanhar agora a fala dos vereadores, que está sendo franqueada em até 5 minutos. Ontem nós tivemos aqui uma audiência pública para falar sobre o Clube de Xadrez. E ele está no coração, na memória de muita gente. Talvez não pegue essa nova geração que não saiba a importância daquele espaço de sociabilidade, um espaço cultural, que não conheça o seu histórico, a razão pela qual ele foi construído e por que ele sobrevive até hoje, apesar das dificuldades. Talvez também não saiba que ele foi vendido para um grupo particular e que há o risco da demolição daquele espaço. E nós realizamos ontem uma audiência pública para falar sobre isso. E eu estou vindo essa tribuna porque eu acho que a gente não pode se dar por vencido com o discurso de que, ora, foi vendido e está tudo bem, está tudo certo. Não, está tudo mal e está tudo errado. Primeiro que ele não poderia ter sido desmembrado da forma como foi e de uma forma que eu diria até desrespeitosa, até, vou usar uma palavra forte, do ponto de vista histórico, criminosamente atacado. A função da Fundação Dom João VI é proteger o patrimônio histórico e arquitetônico. Em 2009, nós aprovamos uma legislação aqui que deu sustentação à Fundação Dom João VI. E a Fundação tem a função, a finalidade de preservar o patrimônio histórico e cultural. E num determinado momento, ela ultrapassa os decretos, ultrapassa as leis e simplesmente considera que o clube de xadrez pode ser desmembrado de uma parte dele, ser vendida, e ali ser construído um arranha-céu. E onde fica a memória, onde fica o cuidado, onde fica a perspectiva da manutenção do nosso patrimônio histórico? Fica na lata do lixo ou fica numa fotografia na parede, né? Mas eu tenho que fazer essa denúncia porque tem um movimento chamado SOS Clube de Xadrez, e eu quero conclamar a Câmara e o público aqui presente a apoiar esse manifesto, porque já colocaram os tapumes em volta do clube, na ânsia de colocar ele no chão, como já fizeram com vários prédios históricos aqui, para construir um arranha-céu para atender interesse especulativo imobiliário. Isso é muito sério. Mas a irresponsabilidade vai muito além, porque não foi só o Clube de Xadrez que foi retirado do conjunto de obras arquitetônicas a serem preservadas. Aqui também, na Rua Monte Líbano, numa casa antiga, ali na Village, na Alberto Browne. Ora, se é para preservar o patrimônio, o que a Fundação Dom João VI está fazendo? Que tira do rol de patrimônio público obras importantes que deveriam ser cuidadas, zeladas e preservadas. E aí o nosso papel aqui, como representante da população que defende o interesse público, não pode deixar isso passar batido, não. Porque, como se diz, tem gato na tuba. Tem gato na tuba, e talvez o bom entendedor vai saber do que eu estou falando. Após a fala do vereador Cláudio Damião, foi a vez de Cristiano Guenin ir à tribuna. Senhor presidente, vereadores, sábado estive em reunião com o deputado Júlio Lopes. Tive a oportunidade de pessoalmente agradecê-lo sobre a destinação de uma emenda de R$1 milhão para a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo. Na oportunidade, conversando com o deputado, já agendei um encontro com ele para que possamos ir nos ministérios, e aí também o Ministério da Saúde. O deputado ele tem um bom trânsito no Ministério da Saúde para a gente poder fazer mais um investimento em termos de emenda à Secretaria de Saúde de Nova Friburgo. Vou agendar aqui com o secretário Gabriel uma vistoria em todos os setores da saúde pública da cidade, sobretudo com relação às demandas de equipamentos, para que nós possamos fazer um histórico, um inventário do que está faltando, que está em uma situação muito ruim de uso, para que o deputado possa mais uma vez enviar recursos para que possamos fazer as devidas aquisições. Lembrando que em 2018, há 7 anos atrás,
o deputado Júlio Lopes foi o autor de uma emenda de 10 milhões de reais, a maior emenda destinada à Secretaria de Saúde de Nova Friburgo para aquisição de equipamentos. Na oportunidade, a cidade vivia dias difíceis, sobretudo com as cirurgias que eram realizadas no Raul Sertã. Quem aqui não lembra, nas redes sociais, todo aquele clamor pelo cancelamento de cirurgias, porque faltava no centro cirúrgico, vereador Marcos Marins, um equipamento chamado autoclave, que é um equipamento responsável pela esterilização de tudo que é utilizado nas cirurgias. Tinha um autoclave que funcionava a meia bomba e um outro sucatão que servia de pegava a peça dele para colocar. Isso acabou com a aquisição de 3 autoclaves. Comprou-se também arco cirúrgico para as cirurgias ortopédicas e a gente conseguiu avançar muito. Obviamente que no decorrer dos anos, os equipamentos vão sofrendo com deteriorações, mesmo aqueles que têm uma manutenção mais simples, por vezes, de tanto que se usa, ele acaba perdendo a sua serventia, acaba não funcionando a contento. Então a ideia é de fazer novamente todo esse apanhado daquilo que precisa dentro das nossas unidades básicas de saúde da cidade, sobretudo dentro do nosso hospital, para que a gente possa, em Brasília, buscar mecanismos de poder trazer recursos para novamente fazer uma renovação do parque tecnológico dentro do Hospital Raul Sertã, principalmente. Quem também fez uso da fala foi o vereador Gabriel do Zezinho. Vou aproveitar o momento aqui para fazer um balanço da audiência pública que eu fiz no dia 28 de maio, sobre descarte irregular de lixo. É tanta correria do nosso trabalho aqui das sessões que eu ainda não tinha conseguido um momento aqui para falar um pouquinho dessa audiência. Então queria destacar um pouquinho do que a gente conversou aqui, dos resultados. Queria dizer que a gente fez audiência aqui que teve uma participação muito grande. Agradecer também a presença aqui dos colegas, do vereador Rominho, do vereador Cláudio Leandro, vereador Marcos Marins, Cláudio Damião, vereadora Maiara, e alguns outros vereadores que mandaram representantes. Tivemos bastante presença da sociedade, presença do executivo também. Quero agradecer a todos os servidores da prefeitura que estiveram aqui na disposição de conversar, a gente ouvir eles e eles também serem ouvidos, e também dos prestadores de serviço. Tenho certeza que diante da complexidade desse tema, não foi somente uma única, não. Vai ter mais audiências sobre esse tema, um tema complicado, que a gente tem visto, que ninguém tem uma solução fácil para isso, e a gente já no nosso gabinete, anotamos todas as ideias, que cada um deu, algumas ideias que são muito bacanas que a gente ouviu, mas que infelizmente a gente, pela lei, a gente não consegue fazer projetos de lei, porque a gente esbarra em algumas dificuldades, mas também tem ideias ali que algumas pessoas deram que podem ser aproveitadas, e a gente já no nosso gabinete já está trabalhando nisso. Inclusive o vereador Cláudio Leandro está de parabéns, junto com sua assessoria, que já está com um projeto em pauta, nesse sentido também, sobre descarte irregular de lixo. Já tive ali conhecimento do projeto, sei que tenho certeza que vai ser aprovado, vai ajudar muito, E a gente optou por esse caminho de construção, uma construção coletiva, e eu achei interessante que da fala de todos, praticamente 100% esbarrou na palavra conscientização da população. Então eu venho aqui nesse momento, dizer e destacar essa palavra, a conscientização, porque empresa, prefeitura, vereadores, sociedade, todos falaram dessa palavra. Então, se a gente não tiver conscientização das pessoas desde pequeno, a gente não vai conseguir resolver esse tema. E vale destacar uma coisa que a gente falou aqui na audiência, que é muito importante, porque a gente está vendo várias publicações aí em redes sociais, pessoal malhando a prefeitura, malhando os vereadores, E a gente destacar que a lixeira, gente, é um local, para colocar o lixo
horas, minutos antes do caminhão da coleta. E lixeira não é depósito de lixo. Então, às vezes, a pessoa não tem essa consciência e o que a gente mais vê, aí fala assim, o caminhão da coleta não passou. Mentira, o caminhão passou na hora certa. O problema é que as pessoas, às vezes, por falta de informação, ou às vezes mesmo por falta de conscientização, vai lá minutos depois que o caminhão passou, né? Ou no dia depois que o caminhão passou, que ele joga o lixo. Então, vai ficar praticamente uma semana ou vários dias até o caminhão da coleta passar. Então, E quem fala neste momento é o vereador Maicon Gonçalves. Vamos acompanhar. Acaba de entrar também hoje lá uma emenda do deputado Luiz Lima para a saúde do município, então isso tem que ser sinalizado. Quero aqui já deixar um convite. Na quinta-feira vou apresentar um relatório que foi feito da Comissão de Saúde de Brasília. Primeira vez que a Comissão de Saúde de Brasília esteve em Friburgo, tem um relatório em mãos. Quinta-feira vou apresentá-lo e já deixo o convite ao vice-prefeito que está em exercício, assumindo como prefeito, para na próxima sexta-feira a gente fazer uma vistoria no hospital, junto com o relatório, junto comigo, vice-prefeito. Seria um prazer ter o senhor do meu lado, vendo se foi feito, se não foi feito, e aí o senhor assumindo um compromisso público para resolver. Mas vou usar esse período aqui que me falta, pouco mais de 3 minutos, para falar uma pergunta que ecoa pelas ruas, que não para de ser gritado, que é a questão do trânsito. Uma distância de 5 km de Nova Friburgo está demorando mais de 1 hora. Nós pagamos 970 mil à UFRJ por um estudo em 2023 e até agora não temos nada desse estudo. A gente está aqui apagando incêndio. Um sinal, um semáforo, ele é a última saída para um cruzamento, para a travessia de um pedestre. A gente pode sinalizar com a faixa ou com uma faixa elevada, que ficou muito bom ali em frente à ARP. E aí colocaram um sinal aqui próximo à Câmara. A gente tem visto nas redes sociais aí um gargalo chegando na Estácio de Sá. Então eu queria pedir ao secretário que pudesse fazer um estudo um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado, antes de sair espalhando sinais. A gente pode fazer uma faixa elevada, o que faz com que o condutor reduza a velocidade para poder passar por cima dela, não precisa parar, porque tem muita gente que tem dificuldade na direção, ela já tem a sua dificuldade motora, então às vezes para arrancar com o carro demora um pouco mais, isso vai gerando um gargalo aqui para trás e chega na Estácio de Sá. Então acho que a gente pode pensar um pouco mais nas soluções. E as falas pela liderança começou com o vereador Cristiano Guenin, pelo PP. A gente vive numa cidade que há muitos anos não sofre uma intervenção mais firme com relação às possibilidades de uma melhor fluidez do trânsito. Temos as questões geográficas da cidade, uma cidade estreita. A única obra com relação à mobilidade foi a rua aqui embaixo, perto do Cavalo Preto, vendo saudade, 2000, 2001, lá atrás. O número de carros cresceu. E eu entendo a preocupação do vereador Maicon Gonçalves quando ele vem falar aqui com relação aos motoristas, aos profissionais. A gente precisa também verificar a segurança dos pedestres nessa cidade. Eu vejo que o secretário da Mobilidade Urbana, com essa ação de colocar os sinais aqui, pertinho aqui da gente aqui, foi muito no sentido da preservação da vida. A via foi asfaltada, recebeu uma melhoria. Infelizmente, nós tivemos vários acidentes aqui com pessoas idosas. A gente precisa também ter, vereador Maicon, uma educação constante, como Vossa Excelência citou aqui, de Japão, de outros países. Mas no Brasil, que o cidadão quer comprar sua carteira para dirigir, a gente está anos-luz dessas outras culturas, né? Mas é um tema que tem que ser debatido sim, e a gente tem que abrir caminhos em outras esferas, buscar experiências. Creio que com a questão da aplicação do plano de mobilidade urbana, a gente vai conseguir melhorar essa situação, a implementação de uma organização no estacionamento dessa cidade. Tudo isso é trânsito, tudo isso é mobilidade. E dentro desse contexto, pela liderança aqui do Partido Progressistas, eu quero me solidarizar com a família do motorista, ontem, infelizmente, obitado lá na região de Amparo. A gente não sabe ainda, falam-se de motivos do acidente, que ele havia passado mal e houve a colisão, mas os nossos sentimentos à família,
que uma pessoa muito querida do Distrito de Amparo se foi, e infelizmente numa situação como aquela. E quem falou pelo PT foi a vereadora Maiara Felício. Presidente, hoje o que me traz essa tribuna, sabendo que o Partido dos Trabalhadores defende a vida das mulheres, o direito de viver das mulheres, a gente vem contextualizar uma realidade triste aqui do nosso município. E eu faço questão da gente trazer esse debate para dentro da Câmara, para não ser só um corte de rede social, onde a gente não consegue contribuir para os avanços da cidade. Nós acabamos de perder uma emenda direcionada para a Secretaria de Desenvolvimento Social, numa estimativa aí de R$800 mil, quase R$1 milhão, para equipar uma casa-abrigo que serviria de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica. Já expliquei nas redes, volto a falar nesse espaço institucional. Esse recurso foi perdido por falta de antecipação dos prazos. A Prefeitura não se atentou aos prazos, pedido de prorrogação para permanência do recurso aqui no município, e quem vai pagar essa conta são as mulheres que estão apanhando aqui dentro dessa cidade. A gente está vendo um aumento de violência aqui no município. A gente, em 2019, proporcionalmente, não ficou atrás nem da capital do estado, do Rio de Janeiro, em número de violências. Proporcionalmente, quando a gente fala, é número de denúncias versus habitantes. E ainda assim, a gente vive um governo que se dá o luxo de perder emenda. E as falas pela liderança foi finalizada com o líder de governo, vereador Isaac Demani. Vamos acompanhar. Senhor presidente, eu ia entrar no assunto que o vereador Gabriel já disse muito bem aqui. Foi instalado esse sinal de trânsito aqui na próxima Câmara Municipal, nesse cruzamento aqui, e no primeiro momento trouxe um transtorno no trânsito, isso é inegável. Os carros começaram a engarrafar lá em cima na Universidade Estácio, e o nosso secretário de Mobilidade e Urbanismo está fazendo uma análise. Na verdade, esse sinal aqui não foi colocado de forma definitiva. Foi editado um decreto que ele vai funcionar experimentalmente por 90 dias e será feita a análise. Se chegar no final desses 90 dias e ver que a situação complicou muito, ele vai ser retirado. Esse sinal, o equipamento é do município, ele pode ser retirado daqui e instalado em outro local. Não há nenhum tipo de problema com isso. Mas que de fato algo deveria ser feito aqui, deveria, porque um cruzamento muito perigoso que coloca ali, expõe a risco todas as pessoas que trafegam ali a pé, que atravessam essas vias aqui no entorno. Então se optou em colocar o sinal. Trouxe um transtorno que salta aos olhos de todos. Vamos analisar, ver se há a possibilidade de tomar medidas para que melhore. Se não melhorar, esse sinal ele vai ser desativado e retirado, trazendo aí, voltando ao estado anterior. Rapidamente, senhor presidente, tenho que trazer uma notícia aqui. Foi dado o início das obras de restauração da nossa Praça Getúlio Vargas, que é um patrimônio histórico cultural da nossa cidade. Isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo, inclusive com acompanhamento no Ministério Público Estadual e Federal. E as obras de restauração da praça foi dado início da obra. Em breve, essa praça, que é belíssima, ficará mais bela ainda, que é um cartão postal da nossa cidade. E é bom que ela, de fato, seja restaurada e ali se dê segurança ali para que as pessoas possam aí transitar na nossa Praça Getúlio Vargas. Vamos acompanhar agora a grande ordem do dia com a deliberação das matérias. Primeira matéria, requerimento de informações número 22 de 2025, autoria vereadora Maiara Felício, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas ao óbito de Ingrid de Barros Oliveira e suas filhas, bem como demais casos que ocorreram na mesma circunstância. A gente retorna essa tribuna na noite de hoje para retomar o debate do caso da Ingrid e a perda dos seus bebês. Presidente, na última semana, brilhantemente, a gente viu um requerimento similar sendo votado aqui nessa tribuna pelo vereador Cláudio Damião, que é meu companheiro de bancada. E
A gente teve a oportunidade de compartilhar nossa indignação, esse luto que representa toda a cidade, né? Acho que todo mundo ficou impactado com a publicidade do caso e como a gente precisa ter um olhar empático. E a partir do que a gente estava ali pensando, a gente conseguiu atingir 2 polos, né? Ele se debruça especificamente sobre o caso da Ingrid, pensando no acolhimento da família, pensando no esclarecimento de alguns fatos. E eu trago a nossa discussão por um lugar de contextualizar qual é a realidade, pensando esse caso do nosso município. Presidente, a nossa intenção, sempre quando a gente apresenta um requerimento de informação, que é uma ferramenta do vereador, é uma ferramenta que nos ajuda a fiscalizar, para quem não conhece, né, os termos aqui dessa Casa Legislativa. A gente, através desse requerimento de informação, a Prefeitura tem um mês para responder todas as nossas perguntas, com anexos, com informações que muitas vezes não são públicos, pensando também em relação ao médico-paciente. E aqui, pensando essa dinâmica, a gente precisa entender o contexto que muitas das vezes a gente vai tentar remediar um problema, mas a gente não pensa na prevenção. A gente precisa falar sobre capacitação da nossa mão de obra. A gente precisa falar sobre estrutura do espaço de acolhimento. Quais são os protocolos? Como eles têm se reciclado, né? Nem é um termo mais utilizado, mas como eles têm se qualificado ao longo dos anos, como a gente tem pensado as complexidades da nossa população, como nós temos feito esse enfrentamento a motivo de prevenção. A gente teve aqui uma prestação de contas que a sensação que a gente tem é que o servidor público, ele quer atender mais, com mais qualidade, mas ele não tem a estrutura. E aí se torna automaticamente responsabilidade do gestor. Porque se a gente tem uma equipe afim de fazer, uma equipe que quer contribuir, que quer ampliar, e a gente não tem condições, pensando um orçamento, pensando as prioridades da saúde, se a gente não tem um planejamento, a gente tem visto essa gestão sem planejamento algum. Quem fala muito sobre planejamento é o vereador Cristiano Guinin. E a gente acaba observando que as sinalizações dessa Casa Legislativa não são levadas em consideração, o que acarreta situações como essa. O nosso motivo desse requerimento de informação são essas respostas. Requerimento aprovado por unanimidade. E um outro requerimento de informação foi defendido e dessa vez pelo vereador Cláudio Leandro. E esse requerimento de informação, assim que eu tiver a resposta, vou dividir essas informações com os 9 vereadores, mas o que me chamou muita atenção foi que no mês passado eu tive um amigo que perdeu um ente querido através de uma morte de um picada de cobra. E como eu tenho muitos amigos nas áreas rurais, eu tenho acompanhado esse crescimento dessas picadas, desses peçonhentos. E é uma forma, né, da gente pegar essas informações nas perguntas aqui que foi elaborada, justamente, ela vai em questão da nossa preocupação, né? Aqui, como nosso secretário leu muito bem, qual foi o número de atendimentos realizados nos últimos anos, de 2023 e 2024, e nos meses iniciais decorrentes o ano nas unidades de saúde do município envolvendo acidentes com animais peçonhentos, principalmente em picadas de cobras. Esses dados são importantes para a gente entender como é que está o andamento. Quantas doses de soro antiofídico foram recebidas pelo município, pelo meio de polo de distribuição do estado do Rio de Janeiro no mesmo período? E se existe alguma tratativa em andamento para que Nova Friburgo seja designada como centro de distribuição regional de soro antiofídico? Nós sabemos aqui que em Teresópolis ele é o centro, né, de distribuição. Friburgo tem uma população maior, com certeza, com maiores ocorrências que Teresópolis. E caso ainda não exista nenhuma proposta nesse sentido, há interesse por parte da Secretaria Municipal de Saúde em formalizar tal solicitação junto ao governo do Estado? Então, alguns dados aqui. Em 2024, Nova Friburgo registrou 20 casos de acidentes com serpentes, segundo os dados da Secretaria do Estado de Saúde.
Graças a Deus, em 2024 não foi registrado nenhum caso de morte. E a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo registrou 44 acidentes com animais peçonhentos. É importante ressaltar que, embora os dados de Nova Friburgo não indiquem morte de picada em 2024, o envenenamento de serpente é uma causa significativa de mortalidade no mundo, incluindo aqui no Brasil. Então, a gente, através desse requerimento, é importante ressaltar que, tipo assim, através desses dados que a gente registrou desse aumento, esse requerimento ele sinaliza que a gente precisa traçar uma postura para criar outras estratégias, né? Principalmente a gente trazendo o centro de referência aqui para Nova Friburgo. Então, eu acho que é só isso que eu tenho que falar sobre o requerimento e pedir aos 9 vereadores a aprovação desse requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. E agora, quem está na tribuna é o vereador Gabriel do Zezinho, realizando a defesa de um projeto de lei complementar. Vamos acompanhar. Então era uma ideia que a gente já estava, desde que a gente ganhou a eleição, não tinha assumido ainda, e quando a gente assumiu no dia 1º de janeiro, já coloquei aí a nossa assessoria, né, atenta para a gente produzir esse projeto, né, o mais rápido possível. Esse projeto a gente fez, né, vendo aí o sofrimento e a dificuldade de várias pessoas da nossa cidade, né, vendo pessoas que pediam ajuda na gente, né, a gente sentou lá no nosso gabinete e bolamos esse projeto aqui, que nada mais é um anexo de um parágrafo, mas um parágrafo muito importante, com uma informação muito importante que a gente está fazendo ao nosso Código Tributário. Então, como a gente já leu aqui, já analisou o projeto, eu vou explicar na prática, principalmente para quem está em casa. Então, na prática, gente, esse projeto acontece da seguinte forma. Um prestador de serviço, né, ele vai abrir um ponto, seja um ponto de vendedor ambulante, uma loja, um comércio. Quando ele para com aquela atividade, muitas das vezes, né, devido à crise, a pessoa já está desestimulada, né, e está desanimada e acaba trocando de profissão, encerra aquele comércio, ou muitas das vezes ele, né, acaba optando por uma outra atividade, uma oportunidade melhor, ele não sabe que ele precisa, né, dar baixa na inscrição municipal. Ele apenas para de trabalhar, entrega o ponto e fica por isso mesmo. O que acontece? Ele não tem conhecimento que aquilo vai cobrando toda a vida a taxa como se ele estivesse exercendo o serviço. Quando ele descobre, né, o nome dele já está numa dívida ativa, já vira aquela famosa bola de neve, né, que a pessoa não consegue pagar, né, pessoa já com dificuldade, não consegue pagar, né, e pode culminar até no bloqueio de bens. Com poucos bens que às vezes aquela pessoa com dificuldade tem, né, vai ter o bloqueio de bens, o bloqueio do salário, o bloqueio na conta. Então, vendo isso, né, que a gente tem visto muitas pessoas passar por essa situação e pedir ajuda, a gente está anexando, né, no Código Tributário que no ato da pessoa, quando for requerer um ponto, né, ele receba um formulário, né, sendo informado que ele precisa dar a baixa nessa inscrição municipal, né? Ele vai ficar com uma via e a prefeitura também com outra. Dessa forma, né, ele assina sabendo e fica com essa via para ele ter ciência. Quando ele terminar, ele precisa ir lá na prefeitura dar baixa e também a prefeitura se resguarda, né, de saber que ele informou aquele cidadão que ele precisava dessa baixa, para não acontecer da pessoa, quando vê aquela bola de neve, né, ir lá atacar a prefeitura, dizer que não sabia, que não tinha essa informação. Então, dessa forma, todo mundo se resguarda, né, e a gente pode, né, acabar com esse problema que a gente tem visto na nossa cidade. Bom, projeto aprovado por unanimidade. E em segunda discussão, o vereador Cláudio Damião realizou a defesa de um projeto de lei. Vamos acompanhar. Senhor presidente, um breve comentário. A lei foi já aprovada em primeira votação com o voto unânime da casa e eu quero transmitir aqui o agradecimento da família. Os filhos mandaram mensagem, eles acompanharam a sessão.
os 3 filhos, a filha, a viúva. Então, assim, para casa é um prestígio também, né? Ter o reconhecimento numa iniciativa dessa magnitude e já transmitir, e vou adiantar aqui para todos os colegas, a minha pretensão, acho que já falei até com Vossa Excelência, da gente realizar uma sessão solene para a exibição do filme. Tão logo a lei seja sancionada pelo prefeito, que depende de sanção do prefeito, então, respeitando o prazo de tramitação e a sanção, realizarmos aqui uma sessão solene para a exibição do filme que conta a história do cineasta Roberto Faria, que tem uma ligação profunda com Nova Friburgo. Eu acho que vai ser bastante impactante e bastante positivo também para essa Casa Legislativa. Então eu dispenso aqui a leitura e solicito mais uma vez a votação favorável aos meus pares. Bom, então o projeto de lei ordinário número 10 de 2025, de autoria do vereador Cláudio Damião, encontra-se em votação em segunda discussão. Aprovado por unanimidade. Também em segunda discussão, foi votado um projeto de lei de autoria do Executivo, o prefeito. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar bem móvel de propriedade do município ao Laje, lá abrigo Amor a Jesus. Eu pergunto ao vereador líder de governo, vereador Isaac, se dispensa a leitura e a discussão, já que é em segunda discussão esse projeto. Senhor presidente, a gente já debateu esse projeto com amplitude na primeira votação, então não há necessidade nem de leitura, nem da defesa. Eu peço o apoio dos pares em segunda votação, senhor presidente. Bom, então o projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. E assim, termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e companhia e até a próxima sessão. E na sessão de quinta-feira vocês acompanham tudo e muito mais a partir de agora. Fala, Clarissa! Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje quinta-feira, dia 12 de junho, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início a 35ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, começando com a deliberação das matérias da ordem do dia. Vamos acompanhar. Senhor presidente, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos assistem em casa aqui nesse plenário. Senhor presidente, a questão de ordem foi apenas para pedir a Vossa Excelência que retire de pauta o projeto de lei complementar número 09 de 2025. Vamos aguardar, por cautela, a eleição das comissões da Casa, que terão que ser refeitas e reanalisadas, e aí sim nós traremos à baila esse projeto, porque existem 3 emendas que foram apresentadas e terão necessariamente de serem exarados os pareceres pelas comissões, e hoje elas estão suspensas. Tá bom, senhor presidente? Bom, só para título de informação, né, nós já oficiamos os gabinetes, solicitando aí a intenção de participação das comissões, então logo a gente receba formalmente, por escrito, nós faremos a eleição e cumpriremos aí, né, a decisão judicial. Questão de ordem ao vereador Marcos Marins. Aproveitar para parabenizar pela decisão, né, de tirar o projeto de pauta, reforçar também para os demais vereadores que nós tivemos uma reunião nessa casa com a secretária de Meio Ambiente, né, e ela se prontificou a voltar e fazer uma explanação mais aguçada junto com a gente, né, apurada de cada item, explicar aos vereadores como que isso vai impactar a nossa cidade, como que esse projeto pode ter pontos positivos ou negativos para que a gente vote com mais cautela. Então, reforçar, aproveitar que o projeto foi tirado de pauta e manter o convite para que a secretária, né, retorne e que a gente possa, então, potencialmente fazer uma audiência para esclarecer melhor para a população que tem nos cobrado uma posição sobre esse projeto. Obrigado.
Questão de ordem, vereadora Maiara. No mesmo sentido, quando a gente constrói esse momento para entender melhor esse projeto, fazer um agradecimento público aqui ao líder de governo, que teve a compreensão, né, na figura aí do Isaac Demane, a compreensão que era importante toda essa casa ter um entendimento do que seria o projeto. Tivemos essa reunião na terça-feira passada, não foi o suficiente para a gente conseguir ter o entendimento integral do projeto, né? Hoje se reafirma isso, pensando as comissões, pensando a segurança dos parlamentares dessa casa e pensando principalmente como a gente precisa ter debates mais profundos e participativos. A população precisa participar desse processo, precisa entender o que está sendo votado aqui. Então, a gente reafirma isso, a gente precisa que cada vez mais esse parlamento seja protegido e fortalecido, presidente. Vereador Maicon Gonçalves. Senhor presidente, muito boa noite. Queria agradecer ao líder de governo, também te agradecer, presidente, pelo entendimento, ao procurador da casa, o Carlos Eduardo, por ter dialogado com a gente, entendido que a temática é de suma importância, que a gente precisa estar se debruçando um pouco mais sobre o projeto. A secretária esteve aqui, explanou de forma muito rápida, e a gente precisa ter a emenda do vereador Joelso do Pote ao projeto, tem minha emenda do vereador Cláudio Damião. Então, eu quero parabenizar essa casa por ter participado desse momento ali em conjunto com a oposição da casa e tendo um entendimento claro de que isso é um benefício para a sociedade futura. Obrigado. Questão de ordem, vereador José Carlos. Na mesma forma, presidente, eu também estava discutindo com o jurídico ali no gabinete há pouco, tinha comentado até com o vereador Joelson que eu não estava preparado para votar essa matéria. Inclusive, até não daria essa matéria hoje. Por isso que eu parabenizo o líder de governo. Questão de ordem, o vereador Isaac, novamente. Uma questão prática, senhor presidente. Tendo em vista a ausência do nosso querido vereador Gabriel do Zezinho, como o projeto de lei dele é em segunda discussão, senhor presidente, eu ia assinar esse projeto tão somente para que ele pudesse ser levado à votação hoje em segunda discussão e já ser aprovado por essa casa. Ele já fez brilhantemente a defesa do projeto, que já foi aprovado em primeira discussão por unanimidade, então acho que não vejo problema para que o projeto vá à votação e já nós avancemos aí nos trabalhos da casa. Vereador, só a título de informação, o vereador pediu para que fosse retirado de pauta. Tá bom? Perfeito, senhor presidente, desculpa, não sabia. Valeu. Bom, gente, seguiremos então, passaremos então, né, como não temos matéria, aos votos de pesar. A pedido do vereador Max Bill, em memória de Gessé Costa Duarte. Então, peço a todos um minuto de silêncio. Finalizada a ordem do dia, foi dado início à hora livre com uma homenagem à AMA, pelo vereador Bruno Silva. Para isso, eu convido aqui à frente as senhoras Maria Helena, convido também a senhora Aldaléia também e a nossa acompanhante também da AMA para que possa vir aqui. Eu peço para que as senhoras estejam do meu lado para que eu possa falar um pouco sobre essa associação tão importante da mulher mastectomizada. Creio que alguns aqui conhecem essa associação, ou se não conhecem, eu vou fazer uma breve explanação aqui que eu quero deixar um tempo para que a presidente, para que os representantes possam falar sobre essa associação. A AMA completa seus 24 anos de dedicados trabalhos de amor e solidariedade às mulheres. Fundada em 11 de abril de 2000, por iniciativa de Rosângela Coelho Gomes, com apoio do médico José Luiz Ramos, em memória, uma entidade friburguense que faz um trabalho digno de aplausos de todos nós. Completou seu jubileu de prata, mantendo a atuação que merece reconhecimento e todos os agradecimentos da sociedade em geral. A AMA, a Associação da Mulher Mastectomizada, vem atuando neste quarto de século no acolhimento às pacientes com câncer de mama, dando-lhes apoio exatamente nos momentos mais delicados que envolvem a complexidade de um assunto tão especial para o universo feminino. Então é com muita alegria
E eu gosto sempre de usar a palavra honra. É você dar honra a quem tem honra, é você dar honra a quem presta trabalho à sociedade, ainda mais as mulheres que sofrem desse problema tão sério que atinge, vereadora Mara, não só a saúde, mas atinge a vaidade, atinge a estética, e a associação vem, de uma certa forma, assim, poder ajudar e dar um apoio. Então, eu vou entregar aqui a moção, mas eu queria também, na verdade, eu vou deixar a senhora falar um pouquinho sobre a associação e logo em seguida a gente entrega a moção. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos os presentes, boa noite. Agradeço essa homenagem pela AMA, tá? Nós somos um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas voluntárias que nos juntamos em abril de 2000, com o objetivo de ajudar mulheres a passarem pelo câncer de mama com menos dificuldade do que a gente passou. Porque eu passei há 31 anos atrás, então, quer dizer, tive algumas dificuldades e outras pessoas também tinham dificuldades onde encontrar uma peruca, onde encontrar uma prótese, com quem conversar, com quem falar. Então, nós fundamos a associação com esse objetivo. E desde então, temos trabalhado há 25 anos, temos prestado um bom serviço à sociedade. A gente crê que a maioria que está aqui conhece a AMA, conhece o nosso trabalho, o que a gente faz. A gente começou numa sala emprestada, depois alugamos uma casa e hoje, graças a Deus, temos a nossa sede própria. Já há alguns anos a gente conseguiu comprar nossa casa, depois de muito trabalho, de muitas lutas, conseguimos chegar lá. E é com muito orgulho que a gente fala que a gente não deixou de atender nenhuma pessoa, mesmo a gente tendo dificuldades, mesmo a gente tendo prestações a pagar, tendo obras a fazer, a gente nunca deixou de atender essas pessoas. Então a gente atende no que ela necessita, né? No caso, a gente tem algumas coisas que a gente pode oferecer. Nós já temos o atendimento, o acolhimento, onde a gente acolhe essa mulher. Nós somos um espelho para ela. Nós somos um espelho para essa pessoa que vem fragilizada, com câncer, então ela vê na gente pessoas que passaram pelo câncer de mama e que estão bem, estão trabalhando, então nós somos um espelho para que ela também consiga se recuperar e passar bem, tá? Então nós temos também terapia, temos fisioterapia, temos assistência jurídica, palestra, fazemos algumas palestras em igreja, em fábricas, onde nos convidam para fazer uma palestra. A gente fala sobre a prevenção, a importância da prevenção, que tudo que se detecta no início tem grande possibilidade de cura. Então a gente vai lá falar isso com essas pessoas, conscientizar essas mulheres de fazer os exames, de fazer o que elas precisam, tá? Temos serviço social para avaliar quem precisa do quê. Temos reiki, que é uma imposição de mãos. Temos também empréstimo de perucas e gorros a gente doa e a peruca a gente empresta. Tem um banco de perucas onde a pessoa chega lá, pode usar uma peruca o tempo que ela ficar sem o cabelo, então ela usa aquela peruca. Temos também oficinas de artesanato e costura que funcionam como terapia ocupacional. Temos também doação de próteses e sutiãs. Temos sutiãs especiais com próteses artesanais que são feitas na AMA. Então, isso é um paliativo até que a pessoa possa fazer a reconstrução da mama, tá? Então, temos também doação de cestas básicas. Muitas pessoas passam pelo câncer e têm dificuldade também de alimentação. Então, é avaliado pela assistente social e ela recebe a cesta básica durante o tratamento. Temos também uma coisa muito importante, que é o agendamento financeiro, né? A gente ainda não tem o nosso Hospital do Câncer aqui, então todos têm que sair de Friburgo para ser atendido. Então, o que acontece? As pessoas dependem, às vezes, de um dinheiro para uma passagem, para tratamento mesmo. Por exemplo, ela faz a radioterapia em Petrópolis, ela tem a radioterapia é feita pelo SUS, mas a hospedagem o SUS paga sim, mas primeiro a pessoa tem que pagar para depois receber do SUS. Nem todo mundo tem esse valor. Então, quando chega lá, a pessoa não tem, a assistência social avalia e nós vamos então adiantar esse valor e ela, quando acabar o tratamento, recebe do SUS e repassa para a gente, tá? E o vereador Joelson do Pote foi à tribuna. Hoje estive lá no Laje, concedendo entrevista à TV Zoom e mais uma vez visitei lá aquela entidade e quero aqui agradecer a todos os vereadores que votaram por unanimidade o projeto de doação que a Prefeitura fez ao Laje, depois de
97 anos, o Laje vai ser proprietário definitivo daquele terreno. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto de lei que mudou a lei orgânica, permitindo assim, então, que a prefeitura fizesse a doação. Então, agradecendo a todos e agradecer também ao prefeito pelo gesto de mandar para essa casa esse projeto tão importante e aprovado por unanimidade. E queria aproveitar, pedir ao prefeito exercício que faça a sanção dessa lei, que inclusive é do Executivo, para o mais rápido possível esse terreno definitivamente pertencer ao Laje. E já estão lá em comemoração, voltando às festas juninas no Laje, convidar todos domingo, festa junina no Laje também vai ser em comemoração a essa conquista, depois de 97 anos, a conquista, a posse desse terreno. Quero aproveitar também, mais uma vez aqui, agradecer ao secretário estadual de Desenvolvimento do Interior e Agricultura Familiar, Jair Bittencourt. Continuamos recebendo uma grande quantidade de bica corrida para a manutenção de estradas vicinais através do programa Estradas Agro, que já estamos há 5 anos, quase 5 anos fazendo a manutenção e recuperação de nossas estradas e é um trabalho que não para, independente de época de eleição. A gente já está esse tempo todo, cada vez recebendo mais recursos e a bica corrida é muito importante. Eu até queria lembrar que quem mora na área rural sabe disso. Há um passado muito recente, as pessoas tinham que pagar por esse material. Tinha que pagar pela bica corrida para ser colocado nas estradas. E depois desse projeto, implantação do programa Estradas Agro do governo do estado, que eu consegui trazer para Friburgo através do Jair Bittencourt, isso nunca mais aconteceu, pelo menos que eu saiba. A população da área rural tem que pagar pela bica corrida para ter as suas estradas em boas condições. E em seguida foi a vez do vereador Maicon Gonçalves. Vou começar hoje aqui com muita alegria no coração, falando para quem está em casa, uma prestação de contas rápida. Depois vou entrar num assunto um pouco mais polêmico, mas quero falar aqui do ranking de emendas em Nova Friburgo. Mais uma vez, fique claro aí para toda a população, o deputado Luiz Lima indicou esse ano para a cidade de Nova Friburgo 12.400.000 reais. Isso me enche de alegria fazer parte de um grupo onde a gente investe na cidade. Então eu quero falar com o prefeito, se a narrativa deu ser oposição, o nosso grupo ser oposição ainda continua, isso tem que ir por terra, porque nós somos o parlamento que mais ajuda essa cidade, então a gente não tem nada de oposição. A gente está aqui construindo e ajudando essa cidade. Também sinalizar o nome de outros deputados que ajudam muito a cidade, como o deputado Glauber, Sóstenes Cavalcante, o Marcelo Crivella, através do vereador, nobre vereador aqui, Rominho, a Clínica dos Olhos, foi uma promessa sua que eu vi, comentei e fico feliz em vê-la sair do papel. Acho importante, vereador, quando a gente tem compromisso com a cidade, como o senhor tem tido, meus parabéns. Altineu Cortes, olha, o prefeito fez um vídeo dizendo que ele era o campeão de emendas. Então, Altineu, vai um recado para você, vamos dar a largada que você está no retrovisor, você mandou só 1 milhão para cá, vamos mandar mais, a nossa cidade precisa de recursos, não tem como a gente ficar falando isso na rede social e isso cair por terra no portal da transparência, tá lá, é só a gente buscar. Então tem outros aqui que eu faço questão, mas quero dizer que a saúde do município vai ter um refrigério. Inclusive, o deputado Luiz Lima está destinando 2 milhões de reais para desafogar a questão dos exames. E neste momento, a vereadora Maiara Felício está na tribuna. Acompanhe. É um clamor bem objetivo, né? Eu acho que todo mundo aqui que está nessa cidade, nesse território, percebeu a queda abrupta da temperatura. E como fez frio na noite de ontem e como está fazendo frio no dia de hoje. A gente tem visto assim, já uma mobilização popular dos movimentos sociais, de ONGs, associações, de fazer arrecadação de agasalho, de alimentos, para dar conta de pessoas que às vezes não têm o mesmo conforto da gente. Vamos pensar,
cada um dos parlamentares, cada uma das pessoas que está aqui presente hoje tem uma casa para voltar, tem um abrigamento, tem um agasalho, tem uma comida. Mas isso não é uma realidade de toda a nossa população. Então, assim, a gente precisa, óbvio, que fortalecer essas iniciativas. A gente não pode naturalizar a iniciativa pela ausência do poder público. Nós temos em Nova Friburgo uma população em situação de rua volumosa e que até hoje vive na incerteza de ter dignidade, de ter acolhimento. E a gente sabe, quando fala de população em situação de rua, muitas das vezes a gente não fala só da questão financeira. A gente fala de saúde mental, a gente fala de consumo de drogas, a gente fala das mais variáveis situações. O que nós precisamos é de uma Secretaria de Desenvolvimento Social coesa, que tenha planejamento, cronograma para dar conta do acolhimento dessa população. A gente tem, de forma recorrente, visto desencontros, reclamações, denúncias, inclusive da própria população em situação de rua, das condições do abrigo, pensando as questões de gênero também. As mulheres têm medo de ir para o abrigo, elas não sabem o que pode acontecer naquele espaço, que muitas das vezes não tem alguém que fique ali durante a noite inteira para poder respaldar qualquer situação. Mas principalmente pensando, gente, que agora a gente não pode cometer os mesmos erros do passado. Quer ver pessoas em situação de rua morrendo de frio na rua. Então, a minha fala hoje é muito nesse sentido, presidente. Principalmente o senhor, né, que mora na área rural, e lá as temperaturas ficam ainda, né, a sensação térmica fica ainda mais baixa, né? De chamar a atenção para essa população, porque é muito bonito a gente bater palma, levantar as organizações sociais que fazem arrecadação de agasalho, distribui cobertor, faz projeto de sopão, mas o poder público não pode ficar inerte. Então, o nosso clamor hoje é para que a nossa gestão, que a Prefeitura de Nova Friburgo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, consiga dar um show nesse inverno e garantir que todo mundo esteja abrigado e agasalhado. Vamos acompanhar agora a fala do vereador Cláudio Damião. Eu quero começar aqui agradecendo a deputada estadual Élica Takimoto, que, atendendo a uma solicitação nossa, fez uma manifestação da tribuna da Alerj pedindo pelas nossas rodovias. Nós estamos aí com a RJ 130 cheia de buraco, a rodovia 142 que vai para Lumiar, uma área turística, também ficando intransitável. Amparo, todo mundo já conhece, né? Uma situação calamitosa. É um desespero para quem mora naquela localidade, a situação dos ônibus que transitam ali. Para dar segurança às pessoas, tem que ter uma estrada que permita, que tenha segurança. Rio Grandina, enfim. Essa casa assinou um documento que eu apresentei na ocasião, fomos todos solidários nessa solicitação junto ao governo do estado, ao DR, e a deputada Élica Takimoto está sensível e marcando uma audiência junto à direção, à presidência do DR, para a gente levar essas demandas. Porque é uma situação muito séria. Nova Friburgo está ficando ilhada. As estradas estão numa situação tão ruim que, como nós vamos falar sobre turismo, como é que a gente vai dizer das pessoas virem das suas localidades para o centro, se elas não têm segurança para transitar, especialmente à noite. Então é uma situação muito grave. E eu quero aqui agradecer a deputada Élica Takimoto, do nosso partido, do PT, que fez e está fazendo esse esforço de tentar dar visibilidade, promover junto ao governo do estado a atenção necessária para que a gente possa ser visto e reconhecido como devemos ser, um município importante que é a Nova Friburgo aqui na região. E o vereador Rômulo Pimentel também foi à tribuna. E quero aqui iniciar a minha fala agradecendo ao diretor executivo do PROCON, Dr. João Andrade, e também o Alex Gabetta, que é o supervisor, né, dessa importante secretaria do município, vinculada à Procuradoria. E ontem estivemos fazendo uma importante vistoria, iniciamos no 3º Distrito. Vemos que grande parte ainda do nosso município tem a dificuldade da falta do sinal de celular. Então, iniciamos essas vistorias pelo 3º Distrito, fomos lá em vários bairros, né? E um ofício que eu encaminhei ao PROCON, né? E o diretor do PROCON prontamente encaminhou às operadoras, e uma delas
em resposta a este ofício, deixou claro que em todo o município é obrigado as operadoras a transmitir o sinal 2G e 3G. Então a gente fez um levantamento, fomos em várias áreas com a operadora com o celular na mão da TIM, Claro e Vivo. E podemos observar que em grande parte do município, várias áreas não tem nem 2G e nem 3G. Então a gente fez esse levantamento com o apoio do Dr. João, do Dr. Alex, e ele está fazendo um dossiê para que possa encaminhar, né, cobrando as operadoras de fato, e a gente, através da Câmara, do nosso mandato, a gente está ajudando nesse trabalho. E também, alegremente, né, menos de 6 meses do nosso trabalho, subo a essa tribuna muito feliz com a notícia. Ontem, né, a gente recebeu a notícia do chefe de gabinete, do deputado federal Marcelo Crivella, a disponibilização da emenda de 3 milhões de reais para a construção e a compra dos equipamentos da nossa clínica de olhos para a nossa cidade. A gente sabe que o nosso município hoje tem várias pessoas que precisam desse tratamento e precisa se deslocar para Petrópolis, Niterói, Duque de Caxias, né? E a gente sabe o sofrimento que é uma pessoa, né, pegar uma van e ter que às vezes andar 3 horas de viagem dentro de uma van, tanto de ida quanto de volta. E muitas das vezes, né, após ter feito ali um procedimento cirúrgico, tomando uma anestesia, e tem muitos procedimentos oftalmológicos que às vezes a pessoa opera num dia e no outro dia ela tem que voltar naquela unidade onde ela fez a operação para poder estar fazendo ali uma revisão. Aí você olha o que uma pessoa, o que um paciente passa mediante a necessidade do tratamento oftalmológico. Então, estou muito feliz, né? Já ficou ali liberado no sistema para que o órgão, no caso a Secretaria de Saúde, possa estar fazendo o cadastro e apresentando essa proposta. Logo após, foi a vez do vereador Marcos Marins. Vamos acompanhar a fala. Reforçando ainda, o vereador Rominho falou aqui agora, e acho que é importante a gente utilizar esse tempo de fala também para isso. No início do ano, eu tive a oportunidade de estar com o ministro das Comunicações pedindo o aumento da cobertura de sinal telefônico em Nova Friburgo e em toda a região serrana. Nós fizemos uma solicitação, um estudo técnico, encaminhamos esse estudo e tivemos, então, a aprovação do ministro para que nós pudéssemos fazer aqui uma auditoria em Nova Friburgo e na região sobre a ampliação do sinal telefônico. Eu acho que todo friburguense ou todo morador da região serrana, seja você do 3º distrito ou de qualquer outro distrito de Nova Friburgo, passa perrengue por sinal de telefone. Seja Vivo, a TIM, a Claro, todo mundo passa perrengue. Seja para ter internet, seja para conseguir sinal para fazer uma ligação. Por uma questão emergencial, né, uma urgência, ligar para uma ambulância, ligar para um parente, ou por uma questão do dia a dia. A gente precisa de sinal de internet. É muito importante, não é um tema trivial. Então, consegui, com a mudança dos ministros, na próxima terça-feira, presidente, estarei novamente em Brasília, consegui com o novo ministro das Comunicações do Brasil, Frederico Siqueira Filho, ele irá me atender junto à deputada federal Laura Carneiro. Então, eu quero agradecer mais uma vez à deputada federal Laura Carneiro, já é o 2º ministro que ela agenda. A gente está avançando com o projeto do aumento da cobertura de sinal telefônico em Nova Friburgo, região serrana. Em tempo, também agradecer a deputada que enviou muitas máquinas para a região. Foi trator, reta escavadeira, patrol. A deputada federal Laura Carneiro, o deputado federal Daniel Sorães enviaram dezenas de equipamentos aqui para a região. Agradeço a predisposição deles em mandar maquinário e emendas parlamentares, como a gente fala aqui. A forma de construir é muito propositiva quando a gente tem essa independência de cobrar o que tem que ser feito, de fiscalizar, principalmente onde tem erros, de cobrar melhorias na saúde. Quando a gente falou aqui nesse plenário, nessa tribuna, sobre a saúde, quando eu entrei com a denúncia no Ministério Público, no mesmo dia, no dia seguinte, o governo inteiro se mobilizou no Raul Sertã, ligou. Eu soube que houve uma força-tarefa na prefeitura porque se preocuparam com o nome deles. Se a preocupação é ou não com o cidadão, no 5º ano de governo, eu acho que já está evidente, mas estão preocupados com o nome deles. Então, é importante o nosso trabalho de fiscalização para que as pautas em Nova Friburgo possam avançar.
E assim, termina mais uma sessão aqui na Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e companhia e até a próxima. Portanto, pessoal, você que quer ficar ligado, antenado no que acontece na Câmara Municipal de Nova Friburgo, fique ligadinho aqui conosco, na TV Câmara. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.